Jesus ensina que todos somos iguais aos olhos de Deus e que não devemos julgar ninguém. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 7. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Essa passagem também é bastante conhecida. É quando uma mulher adúltera é trazida até Jesus e eles perguntam a Jesus: o que devemos fazer? Precisamos cumprir a lei. A lei diz que se uma mulher for pega em adultério, ela deve ser apedrejada. Na verdade, a palavra lá em Deuteronômio diz isso para a mulher e para o homem, porque se a mulher foi pega em adultério, certamente havia um homem também envolvido na situação. Mas o homem aqui não é trazido até Jesus, apenas a mulher. E a palavra diz que Jesus se abaixou e começou a escrever na areia. E enquanto ele escrevia, as pessoas que estavam com as pedras nas mãos para apedrejar aquela mulher, jogaram as suas pedras fora. Porque Jesus disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Mas aquelas pessoas, diante de Jesus e diante do que ele escreveu na areia, que ninguém sabe o que é, mas podemos supor que ele estava escrevendo ali os pecados daquelas pessoas. Diante disso, ninguém teve coragem de atirar pedra naquela mulher. E todos foram embora. E quando Jesus levantou os olhos, estava apenas ele e a mulher adúltera. E Jesus perguntou: onde estão aqueles que te acusavam? E ela responde: eles foram embora, Jesus. Jesus então disse: se eles não te condenam, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então, irmãos, essa história aqui da mulher adúltera nos lembra que todos nós somos pecadores, somos iguais aos olhos de Deus. Jesus não minimiza o pecado, mas ele revela que a misericórdia de Deus é maior do que a condenação dos homens. Jesus expõe a hipocrisia dos acusadores e mostra que a graça de Deus é acessível a todos. Ele não apenas perdoa, mas ele transforma vidas. Aquela mulher, antes pecadora, adúltera, passou a ser uma seguidora de Cristo. Amém? E o apóstolo Paulo reforça essa verdade na carta aos Romanos, no capítulo 3, versículos 23 e 24. Ele diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Mais uma coisa que você pode receber pela fé: eu recebo o perdão dos pecados. Escreva isso aqui, declare isso pela fé. Eu recebo o perdão dos pecados. Se você crê em Jesus, se você crê nele como o Filho de Deus, você pode declarar isso aqui pela fé. Eu recebo o perdão dos pecados. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sexto aspecto do ministério de Jesus, que é retratado aqui no Evangelho de João. São 7 apenas, já estou terminando. Jesus é o caminho para chegarmos
até Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em um mundo tão pluralista, né? Em um mundo com tantas alternativas, entre aspas, essa declaração de Jesus pode até parecer ofensiva, mas ela é a base da fé cristã. Jesus não é mais uma opção entre muitas. Ele é a única solução para a separação que existe entre Deus e os homens. Eu não sei qual é a sua religião, eu não sei em que você acredita, mas se você está se aprofundando no conhecimento da Bíblia, entenda uma coisa: a Bíblia aponta para Cristo. Todos os livros da Bíblia apontam para Jesus. E essa declaração dele aqui, no capítulo 14 do Evangelho de João, é profundamente importante para a nossa compreensão do que é ser discípulo de Jesus, do que nós podemos alcançar através de Cristo. Nós podemos, em Cristo, encontrar um caminho. Talvez você esteja vivendo uma vida sem um propósito, sabe? Quantas pessoas chegam em uma determinada fase da vida onde elas não encontram mais propósito, sentido para as coisas. E aí Jesus vem com essa declaração que penetra a nossa alma. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o apóstolo Pedro, que andou com Jesus, ele aprendeu isso. Aprendeu tanto que ele escreveu, ou melhor, ele discursou no livro de Atos, né? Atos foi escrito pelo apóstolo Lucas, pelo evangelista Lucas. Lucas escreveu as palavras de Pedro em Atos capítulo 4, versículo 12. Olha o que Pedro diz: não há salvação em nenhum outro. Pedro estava falando de Jesus. E no meio do seu discurso, da sua pregação, ele diz isso: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. A sua salvação somente é conquistada em Cristo, por Cristo, através de Cristo. Não existe mérito algum em nós para que sejamos salvos. Não há nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. Somente o nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome. E a última verdade que eu quero apresentar a você, o último aspecto do ministério de Jesus, que é retratado aqui no Evangelho de João, está em João capítulo 10, versículo 10. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.